frase que mais se ouve ultimamente é "fique em casa". Uma forma de se proteger e proteger os outros, evitando que o coronavírus se propague com mais intensidade. É o chamado isolamento social horizontal. Nele não existe separação por grupos específicos, vale para todos. Para a Organização Mundial de Saúde, esta é a melhor forma de conter a propagação do vírus durante a pandemia. E para falar sobre a importância do isolamento social, eu converso agora com o médico infectologista Alexandre Vargas Schwartzbold, que é presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Boa noite, doutor Alexandre. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos os telespectadores da TV Justiça. O que a gente pode dizer até o momento sobre a propagação do coronavírus? Então, a propagação do coronavírus, a gente tem notado, Flávia, uma diversidade no mundo, né? Nós parece que estamos vendo todo um movimento migratório dos países epicentros lá no início, China, Ásia, países limítrofes à China, essa migração desses picos epidêmicos na Europa, então particularmente os países da Europa Central, depois a Itália e Espanha de modo muito mais intenso, e esta intensidade nos Estados Unidos. Agora parece que é o momento do Hemisfério Sul, é o momento da América Latina. Neste momento, tirando 3, 4 capitais brasileiras, nós temos ainda uma situação, estamos vivendo uma situação um pouco mais tranquila. Vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul, dos estados do Sul, né, Paraná, Santa Catarina, nós não vivemos uma curva epidêmica grave. Ela está apenas no início dela. Agora, Manaus, Fortaleza, São Paulo, nós já vivemos períodos um pouco mais difíceis do ponto de vista de disponibilidade de leitos. É quando a gente percebe que a circulação viral é maior e o risco de pressionar o sistema de saúde é maior também. Pois é, a gente começou o programa falando sobre o isolamento social horizontal. Explica pra gente aí qual que é a diferença entre os outros tipos de isolamento, como o vertical, a quarentena, o autoisolamento. Então, o isolamento horizontal, que é o isolamento que a gente está vivenciando no Brasil, já em meados já de março para cá, né? Ou talvez fevereiro, em alguma região para cá, é aquele isolamento onde a população toda ela se é preconizada manter distanciamento social e ficar reclusa a casa. Mas ela é baseada numa política de orientação de governo, uma orientação de Ministério da Saúde, no sentido que as pessoas evitem sair da sua casa, exceto em situações essenciais. Então, vão sair para o trabalho nas suas casas apenas profissionais de saúde, profissionais de segurança, os comércios essenciais, como de alimentos, como serviços de limpeza, como farmácias. Esses serviços essenciais continuam saindo das suas casas para o trabalho e o restante da população é orientado a ficar reclusa. Esta, então, é um isolamento horizontal, ou seja, Flávia, todas as faixas etárias, praticamente todas as faixas sociais e profissionais. O isolamento vertical, como o nome já diz, o isolamento vertical é aquele voltado apenas para algumas populações de risco. É voltado principalmente para idosos, para pessoas vulneráveis com doenças crônicas, para algumas populações específicas em que recomenda-se ficar o isolamento. E o restante da população passaria a sair para a rua, sair para o seu trabalho, né? O que existe? Existe um espectro diferente. O isolamento horizontal, ele pode ser mantido, mas sob controle, tendo um pequeno relaxamento, um distanciamento social controlado, vamos dizer assim, que é mais ou menos o que no governo brasileiro vem se preconizando agora mais recentemente, que as pessoas saiam gradualmente para os seus trabalhos, para a rua, mas de algum modo controlado, com uma série de estratégias preventivas igual. A quarentena é um conceito em que se aplica o isolamento horizontal, mas de modo um pouco mais arbitrário, vamos dizer assim, um pouco mais exigido, fiscalizado pelos órgãos públicos. As pessoas, elas são praticamente proibidas, com poucas exceções, de sair do seu domicílio. E, portanto, o Brasil não vive a situação de quarentena desde o início da epidemia no país, não vive a situação que na língua inglesa a gente chama de lockdown, né? Que seria essa quarentena mais rigorosa, então. E o autoisolamento, doutor Alexandre? O autoisolamento estaria nesse conceito de isolamento horizontal, só que a pessoa, por percepção de problema de saúde, por percepção de risco que ela, daqui a um pouco não orientada, ela percebe por si só, a pessoa acaba se autoisolando, né? E ela é apenas uma nuance do isolamento horizontal.
Pois é, doutor Alexandre. E além de uma recomendação da OMS, o isolamento social é também uma determinação do Ministério da Saúde brasileiro. Os critérios foram definidos em uma portaria publicada no Diário Oficial da União em 12 de março. A medida faz parte das ações para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrentes do coronavírus. O que a gente pode dizer do isolamento adotado aqui no Brasil em relação a outros países? Foi na hora certa? Foi tardio? O que a gente pode dizer? Esta definição do melhor tempo de isolamento, ela é muito dependente do número de casos que a gente tem de acometimento naquele país. Então, nós começamos, na minha tradução, na tradução da Sociedade Brasileira de Infectologia, no momento muito oportuno, no momento correto, principalmente nos locais que foram primariamente acometidos. Então, falando de Rio, São Paulo, algumas capitais do Nordeste, porque elas foram, obviamente, elas receberam muitos turistas de áreas acometidas. E nós tivemos a mesma experiência em Manaus. Manaus é um lugar também de receber muitos turistas do exterior pela Amazônia, e nesse sentido, ela é também, obviamente, objeto de um número maior de casos, né? Ela é cenário para o acontecimento de muito mais casos. Eu traduziria como um momento oportuno o isolamento horizontal, e uma vez que a gente pegou um número de casos menor, e, portanto, essa precocidade, a experiência mundial mostra que foi o momento certo. Esse é sempre um dilema. Quanto precoce devemos ser, né? Não ser muito e nem ser muito pouco precoce, e nem muito tardiamente também a gente sair do isolamento. Eu acredito que o Brasil fez no momento correto o isolamento social baseado no número de casos que estavam acometidos no país, né? Agora, muitas cidades saíram na frente. É o caso aqui do Distrito Federal, por exemplo, que suspendeu as aulas em escolas públicas e particulares logo no início. Isso pode mostrar aí, representar essa diferença na curva do crescimento dos infectados pelo coronavírus que a gente tem visto? Perfeito, é possível que sim, que tem uma correlação muito forte nessa precocidade das ações com o sucesso, a efetividade no que a gente vem chamando desse achatamento da curva epidêmica. Esse evitamento, né, esse evitar que a gente tem do pico muito alto, dessa montanha muito alta da epidemia, porque é o que exerceria uma pressão muito grande no sistema de saúde, na exigência de disponibilidade de leitos. Eu acho que Brasília e outras cidades, quando eles começam a interromper aulas, interromper atividades de aglomeração, tiveram sucesso nesse achatamento da curva. Há uma correlação muito grande com isso. A experiência mundial, e inclusive aqui, Flávia, eu traria lá da experiência da gripe espanhola, do século XX, no início do século XX, 1918, os dados que até hoje se publicam da gripe espanhola, mostrando que os locais onde foram mais precoces, mais rapidamente se recuperaram do ponto de vista econômico e menos mortes, que era o mais importante, menos mortes tiveram no pico da epidemia. E é o que a gente espera, né? Exato. Bom, doutor Alexandre, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha com brasileiros adultos que possuem celulares mostra que 7 em cada 10 deles avaliam que o mais importante nesse momento é que as pessoas fiquem em casa para evitar a propagação do coronavírus. Para ser bem exato, esse índice é de 68% de aprovação do isolamento. Mas esse índice caiu em relação à pesquisa anterior, feita no início de abril, que era de 76%. Que análise a gente pode fazer desses dados, doutor Alexandre? Aqui eu vou me permitir fazer uma comparação, Flávio, com os dados que a gente tem de alguns anos atrás dos domicílios brasileiros e com relação à necessidade e a importância do uso do preservativo nas relações sexuais. Mais de 90% dos brasileiros nas respostas acreditavam que era importante e era uma grande estratégia preventiva de transmissão de doença sexualmente, né, transmissível. Por outro lado, menos de 50% das pessoas utilizavam. Então, as pessoas são conscientes, mas elas não exercem esta consciência no ponto de vista prático. Mais de 70%, próximo de 70% das pessoas sabem que o isolamento social é uma estratégia necessária e fundamental. Mas em muitas capitais brasileiras, temos notado que 40%, 45%, 50%, no melhor dos mundos, 60% dos locais acabam, de fato, ficando em isolamento social. A minha tradução é que a percepção das pessoas ela é muito baseada no número de casos ao seu redor. Se elas veem o efeito, como a gente está vendo, benéfico do isolamento, em ter poucos casos, ter um achatamento da curva,
elas não percebem tanto a necessidade do que se elas vissem uma enormidade de casa do seu lado. Então, isso é uma questão de consciência social, a consciência de pensar no outro, inclusive, no sentido de que ela não vê do seu lado, mas a percepção tem que estar voltada a ela. Eu acho que é um grande desafio do país, sem que a gente precise lançar mão de estratégias de controle mais rigorosas, né? E é importante a gente ressaltar aqui, com base no que o senhor falou, que as pessoas não veem a curva subindo muito perto delas, mas a curva não está subindo justamente porque as pessoas estão ficando em casa, não é mesmo? Perfeito, exatamente isso. Inclusive, a gente não pode nem extrapolar para todas as cidades do Brasil já. Eu diria que algumas a curva já está começando a subir no nível crítico, mas ainda a boa parte do país ainda vive uma situação mais confortável. As análises feitas no exterior mostram o Brasil no meio quase da curva. Ou seja, isso é muito rápido, aquele momento do crescimento exponencial. E se a gente conseguir, e vocês na imprensa, na mídia, nos ajudariam muito nesse sentido, de mostrar para a população que é o efeito do isolamento que tem nos permitido controlar a epidemia no país por enquanto. E a gente já tem visto, quando eu preciso vir para cá, por exemplo, trabalhar presencialmente, eu vejo que tem muito mais carros nas ruas. Alguns municípios aí já pensam em adotar multa ou até prisão para quem desrespeitar essa orientação de ficar em casa. Como é que o senhor analisa isso? Estas são as situações extremas que alguns países, a China viveu isso muito seguidamente, mas mesmo países europeus tiveram que adotar a estratégia de multas e no limite de multas até, de algum modo, o cerceamento de liberdade, o aprisionamento das pessoas, em função da não obediência. As pessoas seguidamente colocavam em risco outras pessoas, de maneira que acaba tendo que o poder público lançar mão dessas estratégias muito mais rigorosas. Eu não posso me colocar de modo generalizado favorável a isso, mas principalmente neste momento, mas é possível que tenhamos que lançar mão deste tipo de situação em situações mais críticas de acolhimento de pessoas graves, né? E hoje é sexta-feira, é ainda mais preocupante, doutor Alexandre. É bom a gente deixar um alerta aí para quem está em casa? Sem dúvida, sem dúvida. O fim de semana é muito tentador por conta, particularmente num país tropical ou subtropical como o nosso, é uma realidade diferente dos países temperados, é muito tentador para as pessoas no fim de semana voltarem a ter aquele aspecto da rotina e de ter uma pequena vida social. E eu diria que muitos estados brasileiros a gente tem notado, infelizmente, isso. Pessoas em alguns bares, né, a partir do momento que a gente abre o comércio e o poder público faz recomendações ao comércio de ter um rigor, eventualmente, se não tiver um controle disso, a população não traduz isso com o rigor que deveria. E o fim de semana é mais tentador, né? O comércio, o acesso aos bares ou eventuais restaurantes é muito complicado. Eu tenho muita preocupação com a abertura deste tipo de comércio, onde tem uma aglomeração humana muito grande, no respeito às normas, né? Eu tenho muita preocupação disso nos fins de semana em particular. Agora, se fala que o índice ideal de isolamento seria de 70%. Por que esse índice? Esse índice é muito baseado naquilo que se traduz a partir do momento que... Isso são índices baseados no controle, né? A gente precisa lançar mão, utilizar ferramentas que façam controle para que a gente consiga definir que é 40%, 50% ou 70%. Com 70% ou mais de isolamento social, se percebeu que os sistemas de saúde conseguem dar conta para aquele planejamento de número de leitos e para o número de casos acometidos. Abaixo disso, principalmente abaixo de 50%, em todos os sistemas de saúde, houve uma pressão muito grande pelo uso do número de leitos e, portanto, se correlacionou esta não rigor com o isolamento social com a pressão no uso de leitos, né? Bom, então nós vamos ver aqui agora como está sendo este isolamento. Esta foi uma das perguntas feitas no levantamento realizado pelo Instituto Datafolha. Vamos ver aí mais alguns números coletados. 21% dos entrevistados declararam estar totalmente isolados, sem sair de casa para nada. 50% saem apenas quando inevitável. E 26% tomam cuidados, mas continuam saindo para trabalhar ou para outras atividades. Para 4%, a vida segue normal, sem nenhuma mudança.
A parcela que avalia que os brasileiros, de modo geral, estão menos preocupados do que deveriam estar com a pandemia do coronavírus tem crescido. O índice passou de 44% em março para 46% no início de abril e agora alcançou 49%. A pesquisa foi realizada no dia 17 de abril e ouviu 1.606 entrevistas por telefone em todas as regiões do país. Doutor Alexandre, a gente viu aí que vem caindo a preocupação dos brasileiros com o coronavírus. Isso é muito preocupante, não é não? Exato, Flávio. Isso reflete muito nesta não crença que a população passa a ter na necessidade do isolamento social. E eu diria que, eventualmente, informações contraditórias que elas recebem, e isso pode atrapalhar muito, porque faz com que a autopercepção, né, a percepção das próprias pessoas não seja traduzida com o rigor que deveria ser traduzido. Não adianta a imprensa colocar dados do mundo acometido, ela tem a impressão que aqui vai ser diferente. E eu lembro muito a população, o crescimento ele é exponencial num determinado momento. Ele não tem um número de casos excessivo logo no seu início. E é exatamente porque a gente tem que manter esse rigor até um determinado momento que há a percepção clara da possibilidade de abertura, né? Então, vamos falar agora para as pessoas que estão saindo somente quando necessário. Idas à farmácia, supermercado, padaria, tem que ser concentrados, não é mesmo? Quais são os cuidados, doutor Alexandre? Tanto do lado do comércio quanto do lado da população, esse rigor deve ser mantido. É fundamental o distanciamento físico entre as pessoas. O ideal, seja na farmácia, seja no supermercado, é restringir o acesso ao número excessivo de pessoas. E outra coisa é tentar manter uma distância importante de pelo menos 2 metros entre as pessoas, aqueles que acessam ao estabelecimento comercial. Além disso, o uso do álcool gel, já numa entrada do estabelecimento, deve ser um rigor muito importante. As pessoas mesmo deveriam cobrar o comércio o acesso ao álcool gel quando eles forem abordar o estabelecimento. Isso é uma estratégia fundamental para que a gente consiga controlar um dos elementos da transmissão, que além da respiratória, é o de contato. Além disso, o uso de máscara. O uso de máscara, ele tem se mostrado em algumas populações, 2 efeitos importantes ele tem mostrado. O primeiro é o efeito mais imediato, de que uma pessoa potencialmente contaminada, ela teria um bloqueio físico com a máscara, e principalmente durante um espirro, por exemplo, né, na emissão de ar, ela tem um bloqueio físico para que não atinja outra pessoa. Este é um elemento. O outro elemento é que alguém de máscara faz com que a população tenha um certo distanciamento. Então, permite que uma outra ação importante, que é o distanciamento, aconteça. Pois é, eu ia perguntar da máscara, o senhor já se adiantou aí. O que o senhor acha das cidades que já estão implementando esse uso como obrigatório? Eu acho importante, na minha cidade está acontecendo e várias cidades do Brasil estão acontecendo, a partir do momento que a gente permite a saída das pessoas para esses serviços essenciais, e eu acho que isso é inevitável, é fundamental a gente ter estratégias de bloqueio maior como o uso de máscara. Infelizmente, no momento atual da pandemia, nós não conseguimos ter aquelas máscaras que eu traduziria como as máscaras ideais para uso, que são as máscaras para os profissionais de saúde, porque elas são muito restritas, a produção delas, o material que exige delas é muito restrito, o seu reuso ele é muito restrito, então ela deve ser condicionada ao profissional de saúde. Mas as máscaras que o Ministério da Saúde recomendou o uso com formação dupla de tecido, ela, de algum modo, ela exerce também um bloqueio, em uma percentagem menor, é verdade, e, sobretudo, permite que as pessoas mantenham o distanciamento necessário. E a gente deve usar até dentro do carro ou dentro de casa em alguma situação? Eu diria que no carro sozinho, sem pessoas estranhas, né? Dentro da nossa própria casa, sem pessoas estranhas, não há necessidade de usar, exatamente porque a gente teria aquele rigor com o cuidado de limpeza de superfícies dos objetos da nossa própria casa e nós não estamos tendo contato com pessoas estranhas, né? Que eventualmente poderiam estar contaminadas. Agora, se nós tivermos que receber visitas, tivermos que receber profissionais, estes profissionais é importante que tenham, ou as visitas, tenham o uso de máscaras. E aí o uso mútuo de máscara seria recomendado. Assim como se a gente vai utilizar um táxi, um transporte público, um serviço de uso de aplicativo, era importante que se use máscara, tanto o motorista quanto o usuário, né? Bom, e nós recebemos algumas perguntas com dúvidas sobre o isolamento social. Vamos conferir a primeira delas, da Letícia Cristina.
Moro em apartamento. Quais são os cuidados que preciso ter quando é necessário sair de casa? O elevador é um risco a mais? Doutor Alexandre, qual é o cuidado aí? Melhor ir pela escada se der? É o melhor ir pela escada se for possível. Quer dizer, uma pessoa mais jovem teria duas razões para ir na escada. A primeira é esta: evita de ter uma eventual aglomeração de pessoas dentro do elevador. E a segunda é fazer exercício. É fundamental fazer exercício, particularmente no momento de isolamento social, porque as pessoas vão acabar tendendo ao sedentarismo. Então, o exercício seria uma boa segunda razão. Se não for possível, para as pessoas de mais idade, tem que se deslocar dentro do próprio prédio, do condomínio, é importante que os condomínios montem uma estratégia de evitar mais que 2, 3, no máximo, nos elevadores maiores, 4 pessoas, porque isso permite manter um certo distanciamento com o uso de máscaras. Uma outra recomendação, isso vale para o meu condomínio pessoal, eu tenho isso, recomendei isso ao condomínio e recomendaria a todos os condomínios, é o uso de álcool gel, de um dispenser, né, de um dispensador de álcool gel dentro dos elevadores. E assim como nos corredores importantes de uso comum dos prédios. Essas são estratégias importantes. Sobre a saída para a rua das pessoas, é muito semelhante ao que acabamos de comentar. É fundamental que as pessoas saiam de máscara. Máscaras evitem o contato próximo e também utilizem consigo a prática da higiene de mãos ou do uso do álcool gel. E quando a pessoa mora num condomínio, num prédio, pede comida por aplicativo, o que é melhor? Ela tem que descer para buscar, o entregador sobe, quais são os cuidados? O ideal seria a pessoa descer para buscar, se for viável, se for possível, porque aí evita de pessoas estranhas acessarem o condomínio, elas podem eventualmente ser pessoas com risco potencial de transmissão, e isso ajudaria nesse sentido. Uma outra recomendação é que a gente procure tirar os envelopes externos das alimentações solicitadas numa área de serviço do domicílio e que depois se desinfecte mãos, né, se higienize mãos para que a gente possa abordar o alimento de modo mais prático, né? Que não use no mesmo local em que estão envelopados os alimentos, no mesmo local onde vai ser, onde as pessoas vão se alimentar, né? E nós vamos ver mais uma das perguntas enviadas para a nossa produção. A dúvida agora é do Wellington Nunes. Pode rodar. Estou fazendo isolamento social. Posso visitar meus parentes? Doutor Alexandre, o que pode e o que não pode em relação à família aí? Esta é uma outra pergunta muito importante e crucial no momento que a gente está induzindo e está orientando a população a ter cuidado com as populações vulneráveis, né? As populações que poderiam ter muito maior risco, e a gente tem notado no mundo maior risco, particularmente os doentes crônicos e os idosos. Então, se você vai visitar familiares muito próximos, que são jovens, que gozam de bom estado de saúde, não há problema se manter essas estratégias que a gente tem falado, que vale para o comércio, por exemplo. Se a gente usar máscara, se a gente puder ter um distanciamento, não há nenhum problema de visitar familiares, mas a gente poderia evitar o máximo possível de visitar os nossos idosos. Se tivermos que visitar, até para ajudá-los, sem problemas, um jovem sadio, ele pode visitar uma mãe, uma avó, desde que ele mantenha essa precaução importante do uso de máscara e o uso de álcool gel e de higiene de mãos, né? E isso é inevitável, e os cuidadores dos idosos é fundamental que tenham essa mesma estratégia. Isso vale também para namorado, noivo, é melhor manter um pouquinho de distância nesse momento se não mora na mesma casa, né? Exato, porque são pessoas que transitam com outras terceiras pessoas, né? As pessoas que têm a vida familiar, isso é inevitável, e a gente, obviamente, não vai ter esse tipo de distanciamento todo o tempo, a partir do momento que são pessoas que estão gozando de bom estado de saúde. E principalmente porque elas estão no mesmo ambiente, isoladas no mesmo ambiente, né? E é importante ser dito, esta é uma infecção que não circula no ar onde as pessoas não estão emitindo o vírus. Portanto, as gotículas onde estão os vírus, elas são emitidas pelas pessoas. O ar, ele não transita com o vírus de modo espontâneo. Apesar disso, a gente tem orientado muito que nos domicílios as pessoas abram suas janelas para que o ar circule e seja trocado. Exatamente porque em determinados momentos nós vamos ter trânsito de pessoas diferentes, né? E vamos à última pergunta que nós recebemos sobre isolamento social. Quem mandou o vídeo foi a Isabela Veloso. Vamos ver. Posso sair de casa para caminhar ou fazer algum tipo de exercício ao ar livre?
Doutor Alexandre, fazer exercício é uma forma de manter a imunidade, de se distrair um pouquinho, mas pode ser ao ar livre, melhor não? Pode ser ao ar livre, eu diria que é melhor que seja ao ar livre. A grande questão é que a população tem que entender que ao ar livre não quer dizer compartilhado com colegas, com amigos. Aquela corrida que você faz, aquele Cooper que você está acostumado a fazer com amigos, neste momento não é possível ser feito. O andar de bicicleta, que é muito comum, né, se trabalhar de coletivos, nesse momento deve ser evitado. Existem trabalhos mostrando que essa aglomeração, mesmo em movimento dos esportes, elas podem ser objeto de transmissão da infecção. Então, o exercício individual, o exercício de uma caminhada, de uma corrida individual num parque, se possível, é o ideal. E não há nenhuma contraindicação, ao contrário, como você bem lembrou, ela tem uma contribuição importante na manutenção da saúde global e, entre elas, a resposta imune, a capacidade de manter a imunidade das pessoas. E passear com o cachorro pode também? Quais são os cuidados aí quando volta com o bichinho para dentro de casa? É inevitável passear, né? Os pets não vão conseguir suportar a pressão muito tempo, mas eu diria que é mais ou menos, Flávia, como passear com as nossas crianças no condomínio, passear na pracinha, se estiver aberta, próximo da casa. É fundamental não ter contato com muitas outras pessoas, não ter contato com outras crianças, com outros idosos. Então, nos condomínios, eu recomendaria, assim como os animais, com as crianças do mesmo modo, ter uma agenda intercalada entre as pessoas, combinadas, para que elas utilizem o condomínio e essas áreas comuns em momentos diferentes. Para os nossos pequenos animais, do mesmo modo, o gato, o cachorro, a gente pode passear com eles num local que não tenham outros animais, outras pessoas, e voltamos para casa. O que deve ser feito com os animais é uma higienização das suas patas, isto com sabão neutro, com água. Não use álcool gel nos animais, não use produtos germicidas, porque isso pode ser muito deletério para a saúde dos bichinhos, mas faça sim uma limpeza com sabão neutro e com água nesses animais, e isso é o suficiente para a gente estar protegido. Agora, voltando a falar aqui do isolamento propriamente dito, a gente cumpre a determinação da OMS, que é o isolamento horizontal. Mas muitas cidades, como o senhor até já comentou aqui, já começaram a abrir comércios e etc. Como fazer isso de forma mais segura para a população? Esse é o grande, eu diria, Flávia, esse é o grande desafio. O grande desafio é a população ter a percepção da necessidade do distanciamento, mesmo quando ela vai para a rua, né? Vamos dizer que vai para a rua, ela vai abordar estabelecimentos públicos, privados, comerciais ou não. E essa percepção, ela é notada numa fiscalização. É fundamental que os municípios estabeleçam uma série de rigores, de controles, e que fiscalizem esses rigores com as medidas de distanciamento. Se a população não perceber isso, rapidamente ela vai notar o crescimento do número de casos na sua cidade e provavelmente vai exigir do setor de saúde um rigor muito maior no isolamento. É possível que numa situação epidêmica mais grave, a gente tenha que lançar mão de uma estratégia aí sim de quarentena, o que vai ser muito pior para o comércio, muito pior para a vida das pessoas, para o trabalho das pessoas. Então, eu acho que um grande elemento que as pessoas tinham que pensar é que se elas mantêm o rigor, isso vai permitir que a gente tenha um controle do número de casos, o controle da curva epidêmica e que elas voltem para o trabalho de modo mais qualificado, né? Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes, qual o recadinho básico aí, um recadinho rápido para quem está nos assistindo, ficar em casa final de semana que vem por aí? Fique em casa, esse é o hashtag Fique em Casa, né? Esse é o grande recado que eu diria para a população. Aproveite esse momento para fazer aquilo que talvez na nossa vida do trabalho a gente não consiga, né? Vamos ler mais, vamos ver os filmes diferentes, vamos trabalhar com as nossas crianças, algo que a gente nunca conseguiu trabalhar no dia a dia, né, da nossa vida profissional. Faça disso um momento rico. Fique em casa, saia para essas coisas apenas essenciais de alimento, de medicamentos, e a gente vai ter, provavelmente lá no final do nosso inverno, já provavelmente em questão de 2 meses, uma resposta muito satisfatória e um sucesso para todos nós. Doutor Alexandre, muito obrigada aqui pelo bate-papo e por todos os esclarecimentos. Muito obrigado, Flávia, à disposição de todos. Muito obrigado.
Bom, e assim a gente encerra o especial Coronavírus de hoje. Muito obrigada, bom final de semana, fique em casa e se proteja sempre. Até o próximo programa. Tchau.